Olá, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo Tarde. certo. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vi que a maioria aqui já entrou, então só avisando, eu vou estar no controle do tempo, tá? Então, durante a apresentação de vocês, quando faltar 5 minutinhos, eu vou colocar no chat para vocês terem uma noção do tempo. E daqui a pouco a gente começa, é só esperar o moderador entrar. E aí, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Boa tarde. Olá, pessoal. Cíntia, Vitória, Alessandra, Débora, Janaína, Natália. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos Sim. ouvindo sim, professora.
Tá bom, maravilha. Deixa eu abrir por aqui, só para. Tá todo mundo aí? Será já completo? Sim, tá sim. Deixa eu. Pessoal que vai apresentar, então. A Cíntia, a Alessandra vai apresentar? Tá. Natália, Sim. bem. Janaína, Eu sou coautora. A Natália vai coautora. fazer a apresentação. Tá, então a apresentação vai ser só uma pessoa, tá certo? Só para a gente saber quem é o público, que a Vitória é público que está assistindo, né? Não está com trabalho nessa sessão, mas está na próxima. E a Débora. Tá aqui, professora. Débora tá aí. Tá ótimo. Então vamos esperar os 2 minutinhos, né? Para cumprir o prazo. Aí eu já inicio. Qual que vai ser a ordem das apresentações? Eu vou abrir aqui. Eu seguiria a ordem dos artigos, né? Que eles Uhum. abrem aqui para mim. Então, começa entre invisibilidade e resistência, a trajetória laboral de mulheres negras nas secretarias municipais de Nova Iguaçu, depois da sobrevivência para a prosperidade, em seguida, a diversidade contratada e depois a inclusão profissional, que é a ordem que eu tenho aqui, ok? Ok. Ah, só uma Alguém pergunta, tem algum depois a gente problema finalizar. de horário? Hã? Eu, eu teria. É Hum. que eu não tô na cidade que eu trabalho, eu tô numa imersão e acaba que eu tô numa sala emprestada aqui. Então, se eu Tá, pudesse ser a qual primeira, que é o seu texto? a inclusão de pessoas com deficiência. Por Tá. mim, tudo bem a ordem, tá? Eu tô como primeira Pessoal aqui. se importa da gente colocar? Não. Não? Então, já pode começar com você. Tá, muito, muito obrigada, tá? Não, imagina. Ajustamento mútuo é a base. Bem, pessoal, então, 4h30, né? Vou começar me apresentando. Eu sou a professora Eliane, né? Bem, eu sou Eliane, né? Sou professora, sou coordenadora da área de gestão de pessoas, tá? Então, gostaria de agradecer aí e parabenizar, né? Agradecer a submissão de vocês ao SEMEAD, parabenizar pela aprovação, né? E acolher aí todas, nós só somos mulheres aqui, a princípio, né? É, e, normalmente, né, são só grupos minorizados que fazem parte dessas discussões, né? Por isso nós precisamos ampliar o espaço de quem, né? Aliás, ampliado já está, mas tentar trazer, né, um pouco aqueles que não vivem e não sentem muito do que nós vamos discutir aqui para estarem, né, em momentos como esse. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um passo que a gente vai poder refletir um pouco aqui a partir né, dos textos que vocês vão trazer. Então, a gente está aqui com o tema Faces da Diversidade, que é onde a gente tentou contemplar, né, de modo geral, quando a gente pensa linhas, a gente não pode especificar muito, né? Então, a gente deixou dentro do tema Faces de Diversidade toda essa discussão sobre gênero, né, também sobre políticas de inclusão, e então ela perpassa tudo, ela margeia tudo isso, que a gente tem menos linhas para poder tentar fazer essa conexão também com as interfaces, né? E então é um prazer, vou estar aqui acompanhando depois para a gente abrir a conversa, né, de temas que são super aderentes. Então, fique à vontade para começar. Mas depois você vai continuar com a gente ou você tem que sair? Infelizmente, eu tenho que sair.
Tá bom. Então aí a gente eu já tento falar brevemente sobre o seu trabalho também. Mas daí vamos ver como que a gente consegue fazer, tá bom? Posso compartilhar minha apresentação? Pode. E aí, pessoal, só então eu vou controlar o tempo, tá? Para que a gente tenha, olha, no máximo até 15. Todas aquelas que apresentarem menos tempo, eu vou ficar bem feliz também, tá bom? Para que depois a gente possa abrir a discussão, né? Porque todo mundo aqui lê o texto, então a gente tem, né? E é rico esse momento que a gente está se encontrando, são várias pesquisas, então acho que essa construção ajuda pensando que esses textos estão, né, em aprimoramento, em elaboração. Então, a contribuição nesse sentido também, tá? Então, até 15 minutos. Quando faltar 5, eu vou avisando. Combinado? Então, Alessandra, pode compartilhar? Tá certo. Opa. Estamos vendo. Só que já está nos resultados. Isso, Tá certo. isso. Então tá. Bom, eu vou só contextualizar brevemente sobre o meu trabalho, tá? Eu fiz ele no ano de 2023. Ele foi meu trabalho de TCC da minha graduação. Eu sou graduada em processos gerenciais hoje. Então, o meu tema é a inclusão profissional de pessoas com deficiência, uma análise dos desafios e das oportunidades. Esse tema, para mim, na área que eu estava estudando, então, fazia muito sentido, porque em processos gerenciais a gente aprende a gerir, a gente aprende a administrar, a gente aprende desde o chão de fábrica, só que essa parte da inclusão a gente sempre sente muita falta, ainda. Ainda não é um tema tão falado, ainda não é um tema tão discutido, então eu acredito que seja uma contribuição muito relevante esse meu estudo, principalmente na minha universidade também, que hoje já é base para outros estudos também. Então, brevemente aqui eu vou fazer uma introdução, o problema e objetivos, meu referencial teórico, o método que eu utilizei, um pouquinho sobre resultados e discussões e as minhas considerações finais perante o tema. Uma breve introdução, então, hoje trazendo para a nossa realidade. Esses dados aqui foram os últimos que eu achei atualizados, isso no caso no ano de 2023, eles eram dados de 2022. Preenchidos pela Relação Anual de Informações Sociais, né, o RAIS. Então, olhando para o Brasil, a gente tem 49,81% das cotas preenchidas, e olhando mais para o estado onde eu resido, que foi onde eu tive meu grupo de entrevistados, a gente tinha somente 64,92% das cotas preenchidas. Considerando que, de fato, pessoas com deficiência geralmente são contratadas somente para fechar cotas e elas são de 2% a 5%, e isso é relevante, totalmente ligado ao número de funcionários, é um número extremamente baixo. Então, a lei, de fato, prevê, mas a legislação ela sempre pode ser burlada e as empresas, de fato, infelizmente, fazem de tudo para não segui-la. Então, o meu estudo, de fato, é mais olhando mesmo para a inclusão de pessoas com deficiência nesse mercado de trabalho e também não só pelo viés de contratar, mas também se essa pessoa está se desenvolvendo, se essa pessoa, de fato, foi inserida, se ela foi acolhida. Então, eu tentei me aprofundar ao máximo nisso, por isso que depois, quando eu apresentar meu grupo de entrevistados, você vai entender do que eu estou falando, tá? Então, eu tive um foco nos critérios de contratação, os desafios e as oportunidades, tanto na adaptação da pessoa como pessoa, na integrante da equipe, quanto na adaptação do ambiente para essa pessoa, de fato, poder se desenvolver. Então, a justificativa é a importância para uma inclusão de uma sociedade mais justa e igualitária, de uma forma que não seja segregado, que seja de fato feito a inclusão. Então, o problema e objetivos da minha pesquisa foi: a principal questão é abordada nesse artigo, é a exclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu tentei elencar os principais desafios enfrentados por essas pessoas, incluindo barreiras físicas, sociais e atitudinais, como eu disse, a pessoa ser inserida, ser integrada como uma pessoa, e também as capacidades, as limitações
que ela tem no seu ambiente de trabalho. Tentei verificar no meu grupo de entrevistados oportunidades existentes para a inclusão dessas pessoas, como políticas públicas, incentivos fiscais, programas de capacitação. E também eu tentei identificar empresas que adotaram práticas inclusivas com impactos positivos. Porque hoje muito se fala também do ESG. Uma empresa ESG, ela também tem a questão social, o seu impacto social. Então, hoje em dia, a gente leva muito mais a sério. Então, de fato, agora os programas, eles são muito mais vistos, muito mais falados. Os dias de pessoas com deficiência também, porque nós temos hoje em dia vários níveis de deficiência. Tem aquelas que não são perceptíveis, como o autismo, tem aquelas que são perceptíveis, como deficiência física, ou algum tipo de limitação nesse sentido. Então, hoje em dia as campanhas trazem muito mais a isso, já estamos numa evolução muito grande, mas o objetivo é de fato essa inclusão ser muito mais assertiva e também dentro da realidade da empresa conseguir que a pessoa se sinta aceita. Aqui então é um pouquinho do meu referencial teórico. Eu tive que fazer 3 tipos de questionários, tá? Eu entrevistei, digamos, 3 grupos de pessoas. No total, eu tive 10 entrevistados, sendo 5 deles pessoas com deficiência que já atuam no mercado de trabalho ou estão tentando se inserir, tiveram algum tipo de experiência, de diversas idades, diversos tipos de conhecimento, graus de instrução. Então, foi bem diversificado esse grupo, tentei ao máximo diversificar. Também tem entrevistados gestores, que aí eu consegui pegar pessoas que são responsáveis pela inserção e contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e de fato gestores também. Teve um dos entrevistados gestores que ele é dono de uma empresa, ele é portador de deficiência, e eu gostaria muito de ouvir esse lado dele, qual a visão dele, porque ele é uma pessoa que ficou assim, ele não nasceu com esse tipo de capacitismo, então foi alguém que eu quis trazer também para as entrevistas. Teve um entrevistado muito especial para mim, que contribuiu muito com a minha visão em relação às empresas e às medidas adotadas pela Justiça, que ele é o coordenador nacional do Ministério de Trabalho. Ele foi promovido, acredito que foi na semana que eu entrevistei ele, na semana anterior, se eu não me engano. Ele é uma pessoa portadora de deficiência, ele é deficiente visual, então ele não enxerga nada. E apesar das barreiras, hoje ele consegue levantar essa voz, essa bandeira, e de fato fazer a diferença de dentro. Então, a minha metodologia utilizada foi as pesquisas, então, eu me debrucei muito na legislação e em artigos já elaborados também, para ter toda essa sensibilidade na hora de desenvolver minhas perguntas, porque eu queria que, de fato, essa relação, seja com o gestor, seja com a pessoa com deficiência contratada, eu queria que ela confiasse em mim e me contasse a percepção dela o mais crua possível, o mais sincera possível, para eu poder captar de fato que essa pessoa sentiu o que ela sente e, de fato, os gestores que fazem essa diferença, como eles agem assim, de onde eles tiram esse embasamento. Então, foi uma abordagem qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas de caráter descritiva. Então, basicamente, explicando a minha metodologia, eu entrevistei essas minhas 10 pessoas, coloquei o gravador, deixei elas contarem a história de vida delas, fiz questionamentos, então, em relação, de fato, ao âmbito do trabalho, aos processos seletivos, às legislações, mas eu também quis entender como é que foi a vida dessa pessoa até chegar o momento de estar sendo entrevistada por mim. Foi uma das partes mais incríveis do meu trabalho, de fato, porque as pessoas se abriram comigo, elas contaram suas histórias e eu vi o quanto esse trabalho, de fato, tem que ser ouvido e tem que ser mais entrevistado, mais utilizado hoje na sociedade. Então, eu coloquei todas essas entrevistas em um gravador, eu fui escutando e transcrevendo elas, ponto a ponto, vírgula por vírgula, tudo que eles falaram, e depois eu fui criando as categorias e subcategorias, para chegar nas minhas categorias finais, na minha análise das entrevistas. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do quadro das pessoas que eu entrevistei, então vocês podem ver que eu tinha entrevistados de pessoas com deficiência de 15, 39, 26, 27. Grupo teve uma pessoa de sexo feminino, mas majoritariamente foi masculino, e
Ali eu trouxe o grau de instrução no meio, então ensino médio completo, ensino fundamental incompleto, pós-graduação. Então eu coloquei junto também o local que eu entrevistei, então Vale do Taquari. Coloquei também o cargo que essa pessoa ocupa atualmente, né? Auxiliar, vereador empresário, administrador. E coloquei também a sua respectiva deficiência visual, intelectual, tetraplegia, autista nível 1 e tetraplégico novamente. Os gestores, então, eu trouxe psicólogos e analistas de responsabilidade social e de RH. Essas pessoas, então, foram pessoas que eu consegui abordar no meu ciclo de convivência. O Ministério do Trabalho, então, foi um pouquinho mais difícil. Como eu sabia quem era, eu achei o Instagram dele e mandei uma mensagem. Ele acabou adorando a ideia e me deu essa entrevista, então. Então, o procedimento para coleta de dados foi a entrevista com pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Então, teve também os gestores, as pessoas que estavam contratadas. Eu fiz a seleção das informações documentais, realizei também, eu elaborei as perguntas, né, com embasamento teórico, de fato, em escritas de outras pessoas, livros também que tinham esse cunho. Mas a partir dali, então, eu defini qual era o meu objetivo com a pesquisa e elaborei as perguntas. Então, para esses três grupos de pessoas, eu fiz perguntas diferentes por conta do cargo e do direcionamento da entrevista também. Então, na metodologia, eu fiz uma leitura flutuante, a definição do corpus da pesquisa, a verificação do referencial teórico, explorei o material, a codificação das categorias, como eu disse, eu fui transcrevendo e depois criando as categorias e, por fim, então, a seleção de resultados e as inferências. Essas aqui, então, foram as minhas categorias iniciais, intermediárias e finais. Basicamente, eu queria trazer um pouquinho para vocês, além do que está escrito, do que eu coloquei de fato no artigo, a minha percepção desse público. Primeiramente, que as pessoas com deficiência, a maior dor delas é o capacitismo, é elas serem definidas pela sua incapacidade de realizar alguma tarefa antes da pessoa em si. Tem pessoas com tetraplegia, por exemplo, que são pós-graduadas, mas exercem cargos muito inferiores ao seu intelecto. Por conta da falta de oportunidade desse crescimento, por muitas vezes as pessoas são colocadas de fato para preencher cotas. Teve um menino que eu entrevistei que ele era só contratado para tirar o clipes do papel. E a maior dor deles é dizer, eu consigo, eu sei que eu consigo, mas as pessoas me subestimam por verem a minha deficiência antes de mim. E muitos deles, tu sente que eles querem promover isso, tanto que eles me receberam de braços super abertos, não tiveram problema nenhum em falar comigo sobre suas experiências, elogiaram suas empresas que promovem essas iniciativas. Essas empresas são bem focadas na questão do ESG também, a gente pode ver que isso é de fato um diferencial dessas empresas. Então, essa foi a análise feita por eles. Já os entrevistados gestores, eles também querem fazer a diferença, eles procuram poder inserir, por exemplo, uma das empresas que eu fiz a entrevista, que teve as analistas de promoção social e analistas de RH, eles tinham vários programas, vários eventos, eles faziam conteúdo, produziam para as redes sociais falando de como era trabalhar com eles, de como eles inseriam essas pessoas. E é incrível a sensação de pertencimento que essas pessoas que estão à frente desses processos seletivos têm. E um diferencial dessas pessoas, de fato, foram mulheres, elas também eram grupos minoritários, e 50% dessas pessoas que eu entrevistei nessa cadeira de gestor que promovem a inclusão tem algum familiar ou alguém muito próximo que é portador de deficiência e entende a realidade em si. E Três uma das maiores minutinhos, dificuldades. Alessandra. 3 Oi? minutinhos, tá? 3 minutinhos para você fechar. Certo. Perfeito. E uma das maiores dificuldades, então, era fazer os gestores comprarem as ideias, tá? Então, essas foram as dores que eu senti. Então, falando um pouquinho sobre os resultados, eu percebi que as empresas com lideranças inclusivas estavam sempre à frente dessa inclusão mais assertiva. O coordenador do Ministério do Trabalho também me falou sobre os projetos que ele tinha para o futuro, que estão, inclusive, sendo colocados em práticas, eu já verifiquei isso, atualizado, que é o Plano Viver Sem Limites 2. Ele trazia, além da inserção com qualidade, a capacitação e a qualificação desses profissionais.
Então, nesse compromisso com a contratação, não era só inserir a pessoa, era também desenvolver ela, promover essa educação e essas oportunidades para as pessoas com deficiência e, consequentemente, gerando mais empregos e uma inclusão mais assertiva. Então, as novas oportunidades para inclusão são essas iniciativas promotoras, tanto do Ministério do Trabalho, quanto das empresas que estão adotando essas práticas, principalmente devido ao ESG. E é isso. Eu corri um pouquinho no final, tá? Ok. Bem, ô, Alessandra, eu vou fazer breves comentários, porque como você tem que sair, eu vou adiantar, porque depois a gente vai abrir a discussão, e eu acho que é importante, né, considerando aí que o seu trabalho é um trabalho, é fruto aí né, da sua graduação, né, lá em Santa Maria, e aí, eu gostaria, né, baseado no seu texto e também na sua fala, primeiro, eu acho que parabenizar, porque, né, tá aqui um trabalho de conclusão de curso. Normalmente, né, os congressos eles já vêm com ou frutos, né, de resultados de dissertações, teses, e é muito bom ver os nossos jovens graduados e graduandos participando. Então, estimulo a continuidade, né? Alguns apontamentos sobre quando a gente mergulha numa temática, e que eu acho importante te ouvindo falar um pouquinho. Primeiro, essa esperança, esse olhar, né, de que, olha, a gente está andando, né, ele é importante. Porém, neste espaço onde nós estamos, Alessandra, nós temos que ser mais isentos na nossa, enquanto pesquisadores, porque a gente precisa refletir pesquisa e não aquilo que a gente acha legal, né? Embora a gente possa achar legal, mas não pode aparecer, né, o legal no texto. Eu incentivo muito você a buscar cursos de letramento, tá? Principalmente para questões de pessoas com deficiência, né? E aí, só um exemplo, o uso da palavra portador, ele desde, né, já foi retirado, assim, é um uso indevido, porque ninguém porta uma deficiência, né? As pessoas nascem com ela e tem toda uma discussão. E te falo isso porque fiz o curso, tá, Alessandra? Te falo porque aprendi nos cursos que fiz, né? Então, a gente é importante até para poder conversar com pessoas que falam, ah, antes eu podia, hoje eu não posso. Nunca pôde. É que antes nós muitas vezes não conhecíamos, né, o modo de se olhar para isso, de falar para isso, e hoje nós estamos, né, de forma muito mais consciente se abrindo. Infelizmente é tardio, mas pelo menos estamos, né? E aí, olhando o seu trabalho de modo geral, você trouxe as falas, né? E ele ficou extremamente descritivo. Então, sugiro, né? Aí você fez provavelmente com alguma professora ou professor te orientou, né? Foi, né? Então, conversar para tentar trazer um pouco dessa teoria, né? Olhando, porque são relatos ricos, são relatos importantes. Misturar grupos também, Alessandra, é um pouco difícil, porque gestor de empresa sempre vai achar que a empresa dele é a melhor, tá? Então, ele não vai falar, a minha empresa discrimina. Ele vai falar, a minha empresa faz, a minha empresa acontece, né? E aí, o próximo texto, que infelizmente você não vai ficar, e aí já é outra dica que eu te dou. Em momentos como esse, olha, a concorrência é grande de submissão de artigos. Então, você ter tido seu trabalho aqui, né, mostra que você passou um filtro. Então, se programar para poder participar de todo, né, desse período de 1 hora e pouquinho que nós vamos ficar, porque te ajudaria a refletir um pouquinho nesse processo, né, de conhecimento seu. Mas eu queria só fazer esses apontamentos, porque eu espero ver novos textos seus, tá? Espero que você engaje aí, principalmente estando dentro dos ambientes de trabalho, mas com esse olhar de quem, olha, eu preciso investigar, eu preciso olhar e aí sim, né, falar com as pessoas, entender os movimentos, o lugar de quem fala importa muito, né? Então, falar com gestores é uma coisa, falar com pessoas que têm, né, alguma necessidade específica é outra. Na pesquisa você diferencia isso, porque com certeza a gente vai trazer informações que colaboram para uma agenda, né? Uma agenda que a gente vem aí a duras penas tentando emplacar,
né? E a gente vê que ainda há um movimento muito ou capitalizado, que é ganhar em cima, né? E aí a questão hoje que nós estamos falando aqui toca diretamente na questão de cotas, porque todos os textos vão trabalhar muito com isso, né? Então, só algumas dicas e o meu incentivo para que você continue, mas aí elabore, né? Mergulhe um pouquinho mais, porque essa temática é uma temática extremamente importante, principalmente dentro dos espaços de trabalho. E você, como uma jovem, né, recém-formada aí, que está caminhando, né, com certeza tem aí, né, um desafio de levar esse tema de modo onde a dignidade humana ela sobressaia aos ganhos e lucros que a empresa deseja, né? A gente precisa tentar equilibrar e eu acho que é esse o ponto principal da nossa discussão quando a gente olha, né, para grupos minorizados. Tá bom, Alessandra? Muito obrigada pela tua contribuição. Estou muito feliz em poder participar de fato. Eu li todos os trabalhos que estão hoje nas apresentações. Eu fiquei muito interessada e muito chateada por não poder participar. Realmente, essa agenda que eu estou aqui em outra cidade, eu estou em Santo Cristo, já uma semana eu vou ficar aqui. Foi bem inesperado, foi marcada, eu acho que 2 semanas antes de eu vir, então eu já tinha o trabalho agendado, mas enfim, tudo certo. Aí fique à E de vontade para fato, entrar em contato com os autores e também comigo no que precisar. A gente está à disposição. sei, eu adorei as dicas, adorei o trabalho de todas, eu achei muito maravilhoso mesmo e inspirador também para mim continuar pesquisando sobre o tema. E agradeço a tua contribuição, ela foi muito relevante também, tá? Pode ter certeza que eu quero de fato continuar me aprofundando nesse tema. E a gente deseja, tá bom? Precisamos de muitas e muitos. Obrigada, tá, Alessandra? Obrigada, tchau, tchau, boa sorte para vocês também, boas Tchau. apresentações. Obrigada, tá? Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigada. Bem, bem, pessoal, então como, né, ela vai sair, eu já quis fazer alguns, né, apontamentos, porque agora agora nós seguimos as apresentações, tá? E depois que aí eu trago abro para nossa conversa, ok? Então podemos seguir a ordem aqui. Então agora, deixa eu ver. Entre invisibilidade e resistência, a trajetória laboral de mulheres negras nas secretarias municipais de Nova Iguaçu. Natália, Sim. Tá me escutando direito, todo mundo? Boa estamos sim. tarde. Pode, é com você a palavra. Ok, boa tarde, gente. Me chamo Natália de Oliveira da Silva Rodrigues, sou administradora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e venho trazer o meu artigo junto a Janaína Machado Simões, que está aqui comigo, coautora, e o Luiz Natália, Guilherme. só desculpa, acho que não botasse a tela, né? Não está aparecendo aqui. Isso, deixa eu só. Foi. Estão vendo bem? Tudo certinho? Sim, tá Ok, ótimo. então vou começar. Entre visibilidade e resistência, a trajetória laboral de mulheres negras nas secretarias municipais de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como tema de introdução, a gente tem que contextualizar o nosso país, o Brasil, sendo o maior país que mais importou por mais de 4 milhões de africanos submetidos ao regime de escravidão, segundo o IBGE. Então, nós temos a nossa estrutura dentro do Brasil sendo construída na exploração e no racismo. Então, portanto, no Brasil, o racismo ele é estrutural e age sob a forma como pensamos, falamos e nos construímos socialmente. E o preconceito, o racismo no Brasil, ele é alicerçado com base em dois conceitos, que é o preconceito, como crença baseada em estereótipos acerca de determinado grupo racial, e a discriminação, como prática concreta do tratamento diferenciado a determinado grupo racial. E a trajetória laboral da mulher negra, ela é marcada por lugares de maior inferiorização social como consequência do período escravista. Então, o objetivo que eu tenho através desse artigo é investigar, buscar e entender como o racismo institucional afeta a trajetória laboral da mulher negra nas secretarias do município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E a gente tem os objetivos e a pesquisa a partir das experiências das participantes, das suas próprias vozes e contextos. Então, a gente parte para o referencial teórico como base em dois tópicos, que é o racismo institucional e a trajetória laboral da mulher negra. O racismo institucional, o que ele é como conceito? São ações em nível organizacional que, independentemente da intenção de discriminar, acabam tendo um impacto diferencial e negativo em membros de um determinado grupo.
E aí, como é que ele se manifesta nas estruturas em níveis organizacionais? Por meio de práticas e normas organizacionais, gerando impacto discriminatórios para determinado grupo racial, sendo de forma explícita ou velada. Alguns dos sinais e percepções que a gente pode ter do racismo institucional é, por exemplo, a própria ausência reiterada do Estado, com a baixa qualidade dos serviços e dos atendimentos prestados pelas instituições à população negra em geral, e esses dados aí com base no Instituto da Mulher Negra, GERA 10, 2019. E a gente parte, então, para a trajetória laboral da mulher negra, que tem como definição o caminho percorrido por essas mulheres, considerando suas experiências pessoais, mas também à luz das transformações do mundo do trabalho. Então, a partir disso, a gente precisa fazer o recorte do mundo do trabalho e com o recorte que iremos trabalhar aqui, que são as atividades laborais, e não necessariamente ligado ao vínculo como ocupação, profissão e carreira. O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, e o labor encontra-se definido por essas atividades que constituem parte do processo, já dizia Marx. Então, a gente tem a trajetória profissional estando atrelada à carreira, sendo profissão e ocupação um caminho a ser percorrido em posições de progresso ao longo do tempo. E carreira, consequentemente, vincula-se à progressão profissional. A gente tem que fazer também o recorte para a mulher negra, que elas sempre foram atingidas desde o período escravista por mais de uma forma de opressão, seguido dessa sequência de raça, gênero e classe, ocupando a base da pirâmide social até nos dias atuais. E para o método dessa pesquisa, a gente tem a natureza dela, que é a natureza qualitativa, com alicerce em quantitativa. Quanto aos fins, é uma pesquisa documental e descritiva. E quanto aos meios, foi feito através do formulário eletrônico. A coleta de dados, então, ela ocorreu através desse formulário semi-estruturado, enviado eletronicamente aos servidores, incluindo questões fechadas de natureza quantitativa e questões abertas de natureza qualitativa. Também foi inserido através do formulário eletrônico a adaptação do checklist de combate ao racismo institucional, elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Instituto da Mulher Negra, GLE10. Alguns procedimentos realizados também na parte metodológica foi baseado na teoria de Gil, que foi em 3 etapas. A primeira é a redução de dados com categorização inicial. A segunda foi a organização e sistematização, buscando referências, silêncios e contradições. E a terceira e última etapa, não menos importante, interpretação crítica ancorada no referencial teórico. Então agora a gente parte um pouquinho para os resultados, com a caracterização das respondentes. A gente obteve, dentro dessa pesquisa, uma quantidade de 12 respostas, dentre as 6 secretarias do município de Nova Iguaçu, e alguns pontos de análise. O total das respondentes, com 91,7%, se identificam como mulher negra. Agora, um ponto de atenção sobre isso é que mesmo uma respondente se autodeclarando parda, ela não se reconhece enquanto uma mulher negra. E Hooks, 2021, diz que o racismo ele opera por meio de mecanismos simbólicos, dificultando a construção de uma identidade racial. Então, a parte empírica dessa pesquisa, ela realmente comprova todo o estudo teórico, não feito só por mim, mas como todas as mulheres negras que já estiveram aqui. Então, a gente também teve um ponto de atenção dentro do formulário, que é a resistência em responder o formulário. Nós tivemos o envio para várias mulheres negras com as matrículas ativas no município do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e a gente só obteve 12 respostas quanto à resposta do formulário. E sobre a atuação nas secretarias, elas atuam em apenas 6 das 23 secretarias existentes no município de Nova Iguaçu. E todas essas 6 secretarias, elas estão, de alguma forma, vinculadas a pautas raciais ou sociais, como, por exemplo, a Secretaria da Mulher, Secretaria da Educação, e não secretarias vinculadas a planejamentos estratégicos, como, por exemplo, Secretaria de Finanças ou de Auditoria, algo mais estratégico mesmo. Em relação ao tempo de serviço, com 41,7% das participantes possuem 5 ou mais 10 anos de serviço, e elas estão entre 5 anos e 8,3 atualmente há cerca de 3 anos. Em relação à diversidade etária, ela varia de 24 a 60 anos, com indicativo de que estas mulheres não estão vinculadas a um grupo geracional, havendo intersecção entre tempo de serviço, escolaridade e barreiras institucionais. Sobre formação e rendimentos,
41,7% das respondentes contam com nível de pós-graduação e 8,3% alcançaram o mestrado. E os rendimentos mensais das participantes, em maioria, estão na faixa entre 2 e 5 salários mínimos, evidenciando a dissonância entre qualificação acadêmica e reconhecimento salarial. Sobre a demografia, 81,3% das respondentes residem na Baixada Fluminense, o que reforça, a territorialidade e o fator estruturante das desigualdades sociais. Os dados de forma empírica reforçam e comprovam os estudos teóricos por Hooks, 2015 2021, e Davis, 2013, que o racismo institucional, mesmo em ambientes formais, atua de forma estruturada, invisibilizando a trajetória laboral dessas mulheres negras, limitando seu protagonismo e a mantendo-os à margem de processos decisórios. Agora um pouquinho sobre os resultados e o checklist do combate ao racismo institucional. Esse checklist, ele permitiu revelar a fragilidade da estrutura pública municipal em relação à promoção de equidade racial e à implementação de ações afirmativas eficazes. Quanto às ações de visibilidade em mídias sociais e em canário nobre, 75% não reconhecem, tampouco percebem representantes políticos priorizando a redução de disparidades raciais. Sobre o mecanismo de mapeamento, monitoramento e avaliação, não existe mapeamento de tempo de espera por atendimento segundo raça, cor e identidade de gênero, com 91,7%, nem sistematização de dados sobre reclamações, elogios nas ouvidorias. Quanto a estratégias de incorporação das demandas de mulheres negras ao planejamento institucional, 66,7% apontaram inexistência dos mesmos. A maioria reconhece a existência de treinamentos sobre equidade, com 91,7%, mas as campanhas de enfrentamento ao racismo não se traduzem em mudanças estruturais, marcando a invisibilidade. Em relação à prestação de serviços, as mulheres negras não percebem a existência de turnos alternativos para atendimento à população negra, com 75%, nem a distribuição proporcional de recursos e serviços conforme o perfil racial do território. Embora existam algumas ações voltadas à promoção de diversidade, elas são fragmentadas, desarticuladas e não incorporadas de maneira estratégica à lógica de funcionamento institucional, criando tensões entre invisibilidade e precisar continuar a resistir. Em relação à gestão de pessoas, 91,7% das participantes afirmam que o número de mulheres negras em postos de chefia não é compatível com a proporção de cargos disponíveis, e 75% dizem não existir metas diferenciadas por raça, cor e sexos nas ações de suas equipes. Com 41,3%, as participantes afirmaram nunca ter sofrido racismo institucional, embora tenham testemunhado esse tipo de discriminação com colegas próximos, mas nunca com você mesma. Isso pode evidenciar que o racismo institucional ele age de forma tão enraizada que ele molda a consciência dos sujeitos oprimidos sobre a percepção de sofrer ou não discriminação, ou do que propriamente é discriminação, segundo Almeida, 2019. Então, a presença de silêncios e a negação de vivências racistas também dialogam com o conceito de letramento racial e consciência política. O racismo institucional ele revela a forma complexa como o mesmo ocorre, construído de elementos objetivos e explícitos, como, por exemplo, remuneração desigual e ausência de mulheres negras em cargos de liderança, até os mais subjetivos e velados, como constrangimentos, vigilância e invisibilidade. Agora, sobre os marcos na trajetória laboral nas secretarias municipais, a gente teve, diante da resposta das mulheres, ações como capacitações institucionais, promoções a cargos de coordenação, envolvimento em projetos sociais voltados à população negra, participação em eventos estratégicos como o Seminário SUAS Sem Racismo, protagonismo em cargos de liderança e na formulação de políticas públicas municipais. A gente tem, então, aqui a nuvem de palavra diante das respostas que foi coletada dentro do estudo e dentro da parte de coleta de dados. A gente tem aí a palavra da centralidade, racismo, assédio, projetos sociais. Então, isso a gente já consegue observar que a resposta dessas mulheres marca a realidade entre invisibilidade e resistência. Então, assédio, ausência de assistência institucional, baixo salário, sobrecarga de trabalho, invisibilidade profissional e principalmente a centralidade da palavra racismo são realidades que acontecem continuadamente, marcando uma trajetória laboral de tensão entre reconhecimento, opressão e discriminação. A gente tem também mais da metade das participantes, com 51,1%, relatando já ter vivenciado situações de racismo no exercício das suas atividades laborais nas secretarias do município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
Elas variam de intensidade e forma, desde episódios explícitos até os mais sutis e velados. Então, a gente tem aqui a palavra, na nuvem de palavra, insinuações, crime, pejorativas, merendeira. Então, a gente tem, diante dos relatos, associações automáticas a cargo de baixa qualificação, fala como: chegou a nova merendeira, mesmo quando a servidora assumiu um cargo de professora. Insinuações pejorativas sobre políticas de ação afirmativa, como só conseguiu o cargo por cotas, e abordagens racistas por parte de colegas e agentes públicos. Casos de vigilância exacerbada, confusões identitárias entre mulheres negras, exclusão em eventos oficiais, não reconhecimento de autoridade também foram recorrentemente relatados. E agora, fechando para as considerações finais, nós temos algumas conclusões, que é o quê? A estrutura racial ainda afeta profundamente as lógicas laborais e institucionais no setor público municipal, mesmo em contextos que deveriam promover a igualdade e a justiça social. É dever do Estado garantir a reestruturação e reparação para as pessoas negras através da inclusão social, letramento racial e criação de uma cultura antirracista. Os resultados confirmam a hipótese inicial. O racismo institucional manifesta-se de forma enraizada e sistêmica, operando como um mecanismo de exclusão que dificulta o acesso, à entrada, permanência e a ascensão profissional das mulheres negras nas secretarias municipais de Nova Iguaçu do RJ. Atua silenciosamente também nas rotinas institucionais, impedindo o reconhecimento da desigualdade racial como um problema social e organizacional. Assim, contribui para a naturalização da subalternidade, estagnação funcional, ausência de representatividade em cargos de liderança e no meio corporativo. Portanto, é necessário reestruturar-se profundamente os modos de gestão, planejamento e ações governamentais, incorporando letramento e equidade racial como princípio orientador transversal e permanente. E para futuros estudos, diante dessa teoria e dentro do meu estudo, é ampliar o recorte territorial e institucional da investigação, incluindo diversas esferas do setor público, a fim de evidenciar a presença do racismo institucional, construir debates para incitar o Estado e o poder público a tomar providências para a reparação causada pelos mesmos. Fico aí com meus agradecimentos e pela oportunidade da fala. Muito obrigada, Natália. Parabéns aí pela apresentação. Gente, deixa eu só fazer um reparo aqui. Na verdade, é que a Vitória é minha orientada, mas ela está como assessora aqui da sessão. Então, ela que controla o tempo, ela que chama a atenção nossa, ela que cuida de tudo, tá? É que eu falei participante, mas é porque tá tão próxima que eu já vejo, mas ela tem um papel aqui nessa nossa sessão, tá bom? Então, já vamos dar sequência para o próximo texto: da sobrevivência para a prosperidade, os desafios para a empregabilidade de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Eu- Então, agora é a Débora. Deixa eu ver se eu acerto aqui a tela. Vocês estão vendo a apresentação? Tá, agora tá. Agora tá? Abriu tudo, Deixa eu né? ver. Só centralizar. Tô tentando. Deu? Assim fica certinho? Agora ficou. Tá, Tá deixa eu ótimo. ir. Mudou? Isso, introdução. Ah, show de bola. Beleza, então tá bom. Quando eu puder, professor, eu posso agora já? Pode iniciar. Fica à vontade. Beleza. Então, tá bom, obrigada. Então, bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Débora Cunha Romanov, eu sou mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse trabalho é fruto do trabalho, né? Esse trabalho é fruto das pesquisas do mestrado, da dissertação, sob orientação da professora Darcy Hanashiro. Ela não pôde estar aqui hoje, mas me incumbiu aí da missão de apresentar aí para vocês. E foi uma dissertação bem longa, com mais ramificações de pesquisa, mas esse trabalho aqui especificamente é um recorte de tudo que a gente pesquisou. Então, a ideia é trazer da sobrevivência para a prosperidade, inspirado no tema da ONU para esse ano, que é quando foi tratado o encontro da celebração do Dia do Autismo, Mundial do Autismo, em 2 de abril. Então, daí que vem a inspiração para o tema, para o título do nosso trabalho de hoje. Então, uma introdução aqui, tentando ser breve, apesar de ser um tema que eu gosto bastante, só para colocar todo mundo na mesma página.
A gente chama de transtorno do espectro autista, que é um nome formal, um nome que consta dos manuais nosológicos, que a gente chama DSM, que é publicado pela Associação de Psiquiatria Americana e pela CID, né, o Código de Identificação das Doenças, também é chamado dessa forma. Porém, também é conhecido como autismo, também por já ter sido tratado dessa forma. Então, isso a gente aborda também na dissertação, todo o histórico, a evolução de como a gente chegou num transtorno em espectro, em uma condição específica, mas aqui para a nossa pesquisa, a gente traz o conceito primeiro médico do Ministério da Saúde, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento, que tem manifestações comportamentais atípicas e déficits na comunicação e interação social, assim que é reconhecido o autismo. No Brasil, ele passa a ser reconhecido como deficiência a partir de 2012, com a Lei Berenice-Piana, e com isso tem todas as consequências de reconhecimento enquanto deficiência, principalmente com a publicação e promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, e todos os reflexos na área trabalhista, social e previdenciária, que a gente já foi discutido nos trabalhos anteriores, mas também reflete aqui no nosso trabalho, como a professora bem colocou. Mas, para além dessa perspectiva médica, qual que é a abordagem aqui do nosso trabalho? Tem crescido cada vez mais o movimento social para que o autismo, o TEA, ele seja efetivamente reconhecido como parte de uma neurodiversidade, ao invés de simplesmente um distúrbio na perspectiva médica. Então, esse é um ponto aí diferencial do trabalho, que é trazer essa visão social da deficiência para dentro do autismo aqui como neurodiversidade. Então, para quem não conhece, a neurodiversidade ela é relacionada, de uma forma geral aqui, né, como as variações percebidas no funcionamento cognitivo, afetivo e sensorial, que se diferem da maioria da população ou do neurotipo predominante. Então, essa é uma das abordagens de neurodiversidade. E as pessoas com TEA, os autistas, eles seriam, portanto, pessoas neurodivergentes. Então, são pessoas neurologicamente distintas. E a neurotipicidade, por sua vez, representaria o padrão regular de desenvolvimento humano das pessoas neurotípicas. Então, aqui só fazendo a comparação para a gente entender um pouquinho do que está sendo falado. Para trabalhar, para fazer a dissertação e para construir esse artigo, a gente fez inicialmente uma revisão, trouxe um perfil, aqui eu coloquei como perfil das pesquisas mapeadas, porque a gente está conversando a respeito do artigo, mas o que foi percebido? Só para um parênteses, né? Essa pesquisa foi feita entre 2022 e 2024, quando eu finalizei o mestrado. Então, predominância de estudos teóricos, análise muito profunda, às vezes, a análise focada na transição entre os estudos acadêmicos e o ingresso no mercado de trabalho, uma percepção do público em geral quanto aos profissionais autistas com TEA em entrevistas de emprego, aspectos relacionados ao próprio empregador, então qual era o nível de conhecimento do empregador a respeito do autismo, algumas barreiras relacionadas ao desenvolvimento do trabalho remoto por profissionais neurodivergentes, muitas vezes ligados, erroneamente ligados apenas à área de tecnologia, então isso a gente também desvendou na dissertação, né, não aqui no nosso artigo. E quando fizemos a busca pelos termos empregabilidade, TEA, autismo, neurodiversidade, neurodivergentes e trabalho, em português aqui, na base de dados do Google acadêmico e da SPEL, a gente percebeu também escassez de estudos nacionais. Então, tudo isso inspirou a fazer o trabalho com uma análise principalmente focada em endereçar algumas lacunas percebidas. Como eu comentei, né, predominância de trabalhos teóricos a respeito do tema, então não desmerecendo de modo algum, mas é só um diferencial do nosso trabalho que vai ser empírico. Muito foco, né, em fatores, dificuldades, barreiras, desafios ou obstáculos para a inclusão e inserção do ambiente de trabalho dos profissionais com TEA, e isso tudo sendo apresentado muitas vezes de forma segregada, sem uma análise mais conjunta, mais conversando os temas, como diria a minha orientadora. Ou apenas mencionados nas introduções dos artigos. Eles eram citados para depois falar de alguma outra coisa. E uma análise da deficiência sempre a partir do modelo médico, que foi aquele conceito que eu trouxe no começo, e não o conceito social da deficiência, que tem surgido mais trabalhos recentemente, não, né, na época da nossa pesquisa. Com base nisso tudo, qual foi o objetivo do nosso artigo? Entender quais os desafios para a empregabilidade na visão dos próprios profissionais autistas, né, profissionais com TEA. E para isso, a gente criou um percurso metodológico em que foram apresentados os desafios enfrentados por esses profissionais com relação à sua própria empregabilidade.
reforçando aqui, a partir do modelo social da deficiência, da neurodiversidade, que eu já comentei, e das disposições constantes da Lei Brasileira de Inclusão, que ela também é feita com base no modelo social da deficiência. Alguns autores até defendem que é um modelo biopsicossocial, mas enfim, isso é outra discussão aqui. O referencial teórico base, três eixos para o nosso artigo, né, três temas, três construtos aqui. Neurodiversidade no ambiente de trabalho, então, uma crescente adoção de práticas inclusivas, motivadas por responsabilidade social, até a autora do primeiro artigo comentou isso aqui. As ações, elas acabam variando um pouquinho entre os países e focam, às vezes, no indivíduo, às vezes no empregador, pouca participação de pequenas empresas, acaba sendo mais multinacionais e mais globalizadas, predomínio do modelo médico, como a gente acabou de falar, que isso também é a própria base dos laudos para gerar a lei de cotas e tudo isso que a gente já também conversou, foi conversado aqui na sessão. O segundo ponto, né? Empregabilidade de profissionais com TEA. O que é empregabilidade no nosso trabalho? Né? Tem vários conceitos, então a gente sempre tenta focar em um tema, em um aspecto específico. É a capacidade desses profissionais de obter, mas não só obter, mas também de se manter empregado. E qual é a percepção dos empregadores com relação ao potencial de contribuição desse empregado? A gente trabalhou dessa forma. E alguns fatores críticos, que incluem a revelação do diagnóstico ou não pelo profissional, conhecimento do empregador a respeito do autismo e se ele deseja socialmente se comportar de uma forma desejável, né? Que aí tem muito a ver com o SG até, que a primeira autora comentou. E alguns desafios, e quais os desafios da empregabilidade? Então, a exclusão de pessoas neurodivergentes acontece muitas vezes por falta de conhecimento, de como agir, como adaptar o ambiente. Os profissionais com TEA acabam, por isso, o reflexo das pesquisas, a gente nota que eles enfrentam há evidências de que eles enfrentam grandes desvantagens no mercado de trabalho, tanto para obter, quanto para se manter nesse trabalho e a adaptação do trabalho à sua formação. Então, às vezes eles conseguem, mas não tem nada a ver com a formação, com o nível de instrução que ele conseguiu ou ela conseguiu ao longo da vida. E essas dificuldades, que muitas vezes, como eu comentei, né, são estudos estrangeiros, do exterior, não tanto trabalhos empíricos no Brasil, mas os poucos que a gente conseguiu identificar também se refletem desafios semelhantes aqui, similares aqui no Brasil. Então, como a gente analisa isso a partir das áreas de gestão de pessoas, principalmente nas áreas, no processo de contratação, integração e desempenho desses profissionais. Então, isso tudo foi abordado no trabalho. No percurso metodológico, foi um trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Mackenzie. Foi um trabalhinho aí para conseguir essa aprovação, mas a gente conseguiu, porque é um tema delicado, muita conversa com o comitê. Todos os participantes assinaram o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi uma pesquisa qualitativa e interpretativa básica, com base em Creswell e Merian, e foi conduzida, como eu comentei, sob o modelo social da deficiência e da neurodiversidade. E o grupo de participantes foram 19 pessoas autistas, todos com nível 1 de suporte, e essa declaração, e essa condição foi apurada por meio da autodeclaração. Um ou outro acabou me enviando o laudo, alguma coisa, mas não era um requisito até para preservar a privacidade desses profissionais. Todos maiores de idade, que já estavam atuando ou que já trabalharam em alguma organização, independentemente do gênero, da idade, da formação, da área, do tipo de vínculo de trabalho. Então, foram 19 pessoas entrevistadas. Foram entrevistas em profundidade, que foram conduzidas, utilização de um roteiro semi-estruturado, com questões mais centrais, mas, apesar disso, como são pessoas autistas e cada autista é de um jeito, então cada um foi, às vezes, se sentia mais à vontade de falar outras coisas, eu fui deixando, porque toda a conversa, a pesquisa se tornou muito interessante, eles se sentiram à vontade, agradeceram, muitas vezes se sentiram acolhidos, e isso foi um ponto muito relevante para a pesquisa, que permitiu essa obtenção de dados e informações bem relevantes. Outros tinham um pouco mais de desafio na hora de se comunicar, então foi uma conversa um pouco mais cortada, mas eles acabaram, cada um do seu jeito, respeitando como cada um gostaria de se comunicar durante essas entrevistas. Então, de um modo geral, foram aí, por isso que tivemos algumas só com 15 minutinhos, porque são pessoas que não tinham tanta de fato apresentava o déficit na comunicação, né, que é uma das características que a gente comentou, e outras que gostavam de se expressar bastante, chegando a quase 1h30 de entrevista. Isso tudo deu quase 20 horas de entrevistas. Esses dados foram tratados de acordo com a análise temática de Brown e Clark, né, numa
numa perspectiva a partir do nível, uma análise a partir do nível do item, e às vezes de acordo com o número de diferentes participantes que articularam um tema no conjunto de trechos extraídos de todas as conversas, de todas as entrevistas. E às vezes na ocorrência individual, porque é um tema, cada autista tem uma característica específica, relatava um ponto que o atingia ou que era um desafio na visão dele. Então, por esse motivo que a análise foi feita dessa forma, foi bem trabalhosa, mas acabou gerando resultados bem interessantes. A gente tentou sempre, como uma regra geral, abordar a análise do ponto de uma identificação semântica com base nos significados explícitos, mas às vezes também foi realizada uma identificação latente, dependendo dessas características de comunicação particulares de cada participante. Aí criamos um corpus para análise. Inicialmente foi feita uma pré-categorização manual, com base no mapa mental que nós criamos. A partir disso, colocamos no Max QDA para análise, com o objetivo de começar a estruturar e começar a sair, né, outros temas para outros itens que poderiam se outros itens que poderiam se transformar em temas e subtemas. Aí foram Débora, feitas 3 minutinhos, revisões. tá? Obrigada. Foram feitas revisões entre nós duas, né, minha orientadora, e a partir disso foram agrupados os temas e subtemas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Basicamente foi isso, da resposta, foram grandes quatro grandes temas. Poxa, eu posso ser autista, e aí são barreiras associadas ao próprio diagnóstico do autismo. Então, desconhecimento, como eu comentei, se eu vou revelar ou não, e as barreiras na obtenção desse diagnóstico. A vida adulta é muito mais difícil, então, barreiras da própria vida adulta. Terceiro, cada autista é de um jeito, como eu comentei, então são barreiras associadas aos mitos do autismo. E o tema 4, que é a sobrevivência, que é também o principal título aqui do artigo, as barreiras específicas enfrentadas pelas pessoas com autismo, barreiras gerais e barreiras específicas. Então, desenho do trabalho, processos de contratação, processos de integração, inexistência de programas de treinamento específicos, métricas de desempenho específicas e as relações sociais que às vezes eram prejudicadas por barreiras existentes na própria organização. Como conclusão disso tudo, a gente pode dizer que foram identificadas barreiras macro e específicas em empregabilidade de pessoas autistas, com base nos relatos dos participantes e análise do modelo social da deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão. Nas barreiras macro, como eu comentei, né, diagnóstico tardio, falta de conhecimento sobre autismo, desafios nessa transição da vida para a vida adulta e os altos custos para obtenção de laudo, nem todos com acesso a número de profissionais e rodadas de entrevistas e diagnósticos e avaliações. Nas barreiras específicas, falta de informação sobre ambiente de trabalho, pouca flexibilidade de jornada, critérios de avaliação inadequados, discriminação em seleções e a ocorrência do burnout, e aqui é um burnout específico do autismo, né, o autistic burnout, que tem características associadas ao autismo também dentro do ambiente de trabalho. Como contribuição do estudo, a gente entende que houve uma escuta inédita de 19 profissionais com autismo no contexto do Brasil, e isso nos permitiria uma ampliação do conhecimento, perdão, sobre as experiências dessas pessoas e uma análise sob a ótica do modelo social da deficiência. E como relevância social, né, a gente conseguiu dados que mostram as dificuldades de empregabilidade, elas resultam de barreiras organizacionais e sociais, não das características do autismo, e isso afeta o bem-estar e a saúde mental dessas pessoas. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Débora. Olha, isso aqui é cronometrar, hein? Foi certinho, né? Certinho Eu também. tava aqui, Obrigada, eu tá? tava aqui com o relógio, Eu tava... falei, porque, né, como tem uma dissertação, ela tem, né, mais tem que ir coisas, né? filtrando. Tá ótimo, Obrigada, obrigada. professora. Parabéns aí pela apresentação e vamos já passar, então, né, para diversidade, deixa eu ver aí, peraí. Um É o minuto, meu, mas eu não professora. decorei. Eu não decorei, peraí, não, eu tô abrindo aqui, ó. Deixa eu fazer. Diversidade contratada, mas não integrada, percepção de profissionais admitidos por vagas afirmativas, né? Então, a Cíntia vai apresentar. A Cíntia coorientou o trabalho dessa nossa aluna, também um fruto de um TCC, né? Mas que teve fôlego aí para passar, né? E aí a Cíntia
que é professora, mas também doutoranda, vai assumir a missão de apresentar em menos de 15 minutos. Vai lá, Vou Sil. tentar, vou tentar. Bom, me digam se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Então, tá só bom. ampliar agora. Eu já ampliei, foi? Passou? Não, ainda não, tá aparecendo todos os slides. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Vou tentar de novo. Pausar. Retomei. F11 foi? Não. Completa não, igual estavam das outras, das meninas, não. Peraí, me dá um Você minutinho. consegue Vai em ampliar, Sil? apresentação de slide. Tenta em clicar em Eu tô. apresentação de slide e aí ele vai colocar no modo tela cheia, modo de exibição. Isso, eu coloquei. Fui em apresentação de slide. Eu não sei se ele tá com algum delay. Então, numa outra sala que eu estava, teve esse problema, a pessoa não conseguiu. Ela foi passando assim É, mesmo, slide por eu slide. acho melhor tentar ampliar por causa do nosso tempo mesmo, Cíntia. Pode ir. É, Porque dá para ver, entendeu? eu tenho umas imagens aqui. É só É, uma. aquelas imagens vão ficar. Mas tá dando para ver. Tá pequeno, mas dá para ver. Deixa eu minimizar aqui vocês. Nossa, Isso. e eu fiz o teste. Eu vou parar aqui, me dá 30 segundos. Vou tentar compartilhar aqui de volta. Vamos ver se vai. Não? Não. Travou. Mas tá dando para ver, sim. Você precisa interromper esse compartilhamento e começar outro. É, Ah, interrompe para ver se dá. Porque você continuou do jeito que tava pra gente. Você tá na A luta aí, pessoa mas que tem que interromper o compartilhamento. interrompe como e que eu abre novamente, faço? Cíntia. Vamos ver. É que eu não estou sabendo mexer aqui, ó, para interromper a tela. Eu vou tentar por tela inteira, tá? E aí, que é uma outra possibilidade, vocês me avisam. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, então, do mesmo jeito. Agora, Agora 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 foi. foi. Isso, eu mudei para a Oxford. tela inteira. Então vamos, vai lá. Então, vamos lá. Eu vou conversar com vocês sobre um trabalho muito desafiador, que foi sobre a diversidade contratada, mas não integrada, a percepção de profissionais admitidos por vagas afirmativas. Como a professora Eliane comentou, esse é um resultado de um trabalho da primeira autora, da Maria Eduarda, sob a orientação da professora Eliane, com orientação minha, né? Bom, eu sou doutoranda, a Maria Eduarda é recém-administradora e a professora Eliane, professora titular, que com know-how contribuiu de maneira significativa. Vou falar brevemente vou passar por uma introdução, o referencial teórico de suporte para essa pesquisa, os aspectos metodológicos, análise e discussão dos resultados e as considerações finais sobre o trabalho. Então, fazendo um pouco uma introdução, o norte desse trabalho, né, as motivações desse trabalho, a gente tem um Brasil marcado por uma diversidade étnica e cultural, e daí tem vários estudos que demonstram isso, inclusive os dados do IBGE, os estudos da Fleury lá em 2000, que marcaram uma época dos estudos de diversidade, mas as desigualdades estruturais ainda persistem, né? Então, as políticas afirmativas, as ações afirmativas, elas têm a perspectiva teórica, né, de promover esse acesso, mas estudos demonstram que não há integração plena. Então, nosso problema de pesquisa é se essas políticas de ações afirmativas têm promovido uma inclusão efetiva ou apenas simbólica, o que faz uma junção com os outros estudos aqui que já foram demonstrados nessa sessão. Diante disso, a gente tem o seguinte objetivo de pesquisa, né, que é explorar a percepção de profissionais admitidos por meio de vagas afirmativas nas organizações. E com que suporte a gente fez isso, né? Para entender mais sobre a temática, a gente aprofundou nas origens, né, das ações afirmativas, e daí a gente é conhecido, né, no meio científico, a origem nos Estados Unidos, com alguns marcos institucionais, né?
Depois, lá em 91, a gente tem esse estudo de Cox e Blake, que é um marco, que é esse enfoque estratégico e contínuo, mas não necessariamente efetivou numa prática, e os desafios que permanecem, né? E daí trazido um pouco em 96 sobre Thomas Elay e em Rocha 2017. Mas essa imagem, ela retrata um pouco, eu tentei sintetizar os marcos nas décadas, né? Então, a gente tinha uma perspectiva de instrumentos, ferramentas de cotas e contratações pontuais, com olhar no sentido de cumprimento legal, né, e uma inclusão numérica. Posteriormente, vieram os instrumentos como métricas, mentorias e treinamento para uma suposta manutenção da diversidade e monitoramento pontual. E de 2010 até o momento presente, a gente tem o que está prevalecendo, né, no ambiente organizacional? Softwares de recrutamento, análise de dados e auditoria, retenção e acompanhamento contínuo. Para quê, né? O foco estratégico hoje ele está mais para a remoção do viés tecnológico e também para promover uma mudança cultural. Então, a gente quis, esse foi um do suporte, né? Uma das referências utilizadas para suporte, dentre outras, tantas outras. Quanto aos aspectos metodológicos, foi utilizada uma abordagem qualitativa, e daí a gente também é apoiado nos estudos de Creswell, uma pesquisa exploratória que fez o uso como método de análise de conteúdo, né, da Bardan. Para isso, a gente desenvolveu um questionário semi-estruturado, que foi orientado pelos seguintes eixos principais de investigação para o alcance do objetivo, né? Recrutamento, seleção e contratação, inclusão no ambiente de trabalho, líderes na organização e pertencimento, tá? Para conseguir explorar essa percepção deles em relação a esse acesso e permanência na vaga, né, de ações afirmativas. Este questionário ele passou pela validação de 2 profissionais, tá? 2 especialistas, para posterior ajuste e daí aplicação. Esse questionário ele foi aplicado agora no primeiro semestre de 2025, e eu preciso destacar que a gente teve dificuldade de achar esses profissionais. Então, a gente utilizou o LinkedIn, né, buscando por grupos de afinidade, pessoas que discutiam isso, e essas pessoas foram contatadas individualmente, convidadas a preencher o questionário, né? Ele foi estruturado com termo de consentimento livre esclarecido, e o que a gente conseguiu de participante para pesquisa, e trazendo um pouquinho do perfil dos participantes. De mais ou menos 50 pessoas contratadas, a gente conseguiu 14 participantes da pesquisa, e a gente utilizou alguns critérios de inclusão, né? Precisava ser uma pessoa maior de 18 anos e ter sido contratada por meio de vaga afirmativa. Integrar grupos subrepresentados, um ou mais, né? Mulheres, pessoas negras, pretas e pardas, enfim, todos os subrepresentados. E o que a gente teve dessa amostra, né? Lembrando que foi uma autodeclaração, né? A gente tem um número maior de mulheres, né? Porém, com orientação afetiva diversas. Quanto à raça e etnia, a gente tem a maioria se autodeclarada como preta, né? E pardos, mas lembrando que isso entra numa classificação do IBGE como negros. Tem brancos também, autodeclarados brancos. A escolaridade, então, vai desde o ensino médio, e daí eu até explico isso em algumas situações, que então a gente conseguiu pessoas desde que estão em função de atendentes, até pessoas que estão em cargo de coordenação, né, de alguma equipe. Então, essa nossa amostra, ela foi plural no sentido de que a maioria dessas pessoas pertencem a 2 ou mais grupos, né, dimensões, faces da diversidade. E a faixa salarial identificada entre essas 14 pessoas, que está variando entre 1.500 a 8.200. E aqui eu vou dar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa, tá? Bom, então, quanto o recrutamento e seleção, né? O que a gente conseguiu de evidências? Né? Então, a gente tem contrapontos levantados, identificados, né, nas respostas.
Então, de um lado, eu tenho uma percepção positiva em relação ao recrutamento, seleção e contratação, mas eu também tenho críticas, né, identificadas. E daí eu tenho processos seletivos mais tradicionais de um lado e processos seletivos mais inclusivos. E quais foram essas evidências para a construção, por exemplo, desses eixos, né? Então, por exemplo, veja, todos nomes fictícios, tá? Por exemplo, o participante Carlos, ele disse que ter sido admitido, né, por uma vaga transformou completamente a minha vida. E aqui eu trouxe trechos, né? Mas as respostas, elas são bem maiores, mas diz no sentido de oportunidade, de sustento para minha família. Outro participante menciona a questão de que isso não é um privilégio, é uma reparação necessária, né? E daí traz os aspectos de equidade, né, nesses ambientes organizacionais. Porém, uma participante menciona que, apesar, né, de ter mais gente, é, eles são contratados para cargos pequenos. Então, o que a gente até discute no texto evidencia talvez números, né? Trazer números para a organização cumprir metas ESG, por exemplo. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Sobre o outro eixo investigado, né, que foram quatro eixos. A inclusão no ambiente de trabalho. De um lado, a gente tem uma ausência total, né, de iniciativas de inclusão, de integração e desenvolvimento. E do outro lado, eu tenho ações mais estruturadas, tá? Então, quais foram as evidências, né, a partir do questionário, né? Pude contar com a atuação nos grupos de afinidade. Além disso, por exemplo, com espaços de acolhimento. Mas, por outro lado, uma participante enfatiza que não teve integração nenhuma. Eu fui contratada por uma vaga de ação, por uma vaga, né, caracterizada como ação afirmativa. Mas ninguém falou sobre pessoas pretas na empresa depois da contratação. A empresa finge que não existe essa pauta, né? Então, e outros participantes trouxeram ações pontuais, mas aqui eu quis trazer esse contraponto. Uma vez que a análise de conteúdo, ela me permite categorizar, né, as evidências. Sobre os líderes na organização, outro eixo investigado, né? Esse é um cenário ideal, né? Abertura ao diálogo, a distribuição de tarefas, critérios de contratação, políticas de RH. Mas o que a gente teve de evidências, mais uma vez? A questão da resistência. Não, eles sempre falam que a política afirmativa ela é preconceituosa, né? Em relação à promoção, as decisões costumam ser pautadas por critérios técnicos, mas nem sempre são transparentes. Então, será que não há privilégio de outros? E uma outra questão que também apareceu nas falas de alguns participantes é a questão de afastamento por algum motivo de doença ou maternidade, que isso não é bem visto. Então, é uma liderança que não se mostra inclusiva. E o último eixo, pertencimento, e daí caminhando para o final, o que a gente conseguiu identificar, né? Percepções positivas, mas a gente também observa percepções de frustrações e outras percepções mais pragmáticas, no sentido de que esse ambiente é da onde eu tiro o meu sustento, né? Então, eu vou ficar aqui por um tempo. Então, por exemplo, a fala de uma participante, eu vou ficar aqui a médio e longo prazo, né? E vai depender diretamente da minha evolução do ambiente organizacional. Então, a gente caracteriza isso como uma perspectiva pragmática, tá? A outra participante identifica que é um ambiente que valoriza a diversidade, daí como que eu me sinto, né? Outro contraponto de frustração, quero sair o mais breve possível desse ambiente, ou nem sempre me sentia amparado pelas estruturas da empresa, né? Aí a gente, em relação a essa análise, além da metodologia, do método da Bardan, também utilizou-se como apoio os resultados do Iramutec, tá? Então, a gente teve três análises, né? Análise de similitude, que eu vou mostrar para vocês, onde eu consigo agrupar as palavras por ocorrência, né? Então, ele me deu três núcleos principais,
conforme palavras centrais. Então, a gente classificou como oportunidade de justiça, estrutura de suporte e barreiras e frustrações. Cíntia, Então, 3 minutinhos, tá? tudo bem. Então, a gente tem uma interpretação, né, desse estudo positiva em 2 eixos, porém, as barreiras e frustrações, elas mostram a insatisfação, né, e desigualdade no local. O que apoia a análise da classificação hierárquica descendente é a análise anterior de similitude, e daí a gente tem os temas principais, e a principal característica é a descrição sintética do conteúdo. Cíntia, mas por que usar os resultados? Por que utilizar um software também? A gente teve mais ou menos 224 linhas de corpos para interpretação e 16 perguntas. Então, ficou muito, né? A gente utiliza o software para corroborar os nossos achados, digamos assim, manual, né? Por último, a análise fatorial de correspondência, que particularmente eu gosto bastante dos resultados, porque ele ajuda a mostrar contrapontos, né? Antônimos, digamos assim, né? Então, de um lado, eu tenho a inclusão, mas eu também tenho aspectos de inclusão. Então, a gente consegue identificar o contraste no conteúdo, no corpus textual analisado. Da mesma forma, o desenvolvimento e a estagnação da carreira dessas pessoas que estão em posição, que ocuparam essas vagas. Como resultado final, né, como considerações finais, essa imagem ela significa muito para a gente nesse trabalho, porque a gestão da diversidade na prática e da forma que ela é refletida nos sistemas sociais, ela é maravilhosa. Porém, a gente tem uma parte obscura que ninguém vê e que é difícil, sensível de investigar, que é essa questão dos processos seletivos, das políticas de diversidade, as questões particulares de cada indivíduo, a transformação de um ambiente inclusivo, a postura da liderança, muito instrumentalizada, mas no dia a dia ela tem deficiência, e a de pertencimento. No final, o que que a gente tem? As ações afirmativas, elas promovem o acesso não à integração. As políticas contínuas, elas devem ser inicial. A gente tem a limitação do tamanho da amostra. Então, a gente incentiva que estudos futuros investiguem setores específicos ou análise regional. Bom, Ok. essas referências Isso. utilizadas e as integrantes da equipe. Obrigada, Cíntia, pela apresentação. Bem, pessoal, pode fechar agora. Vamos tentar abrir aí. Você conseguiu fechar? Estou tentando. Eu confesso que Tem que eu interromper. achei interromper Isso compartilhamento. aí. Bem, pessoal, eu teria, né, assim, alguns apontamentos. Eu, particularmente, embora seja coordenadora da área, não sou coordenadora do SEMEAD. Eu, particularmente, prefiro o modelo interativo, onde a gente traz as ideias e a gente conversaria mais, né? Nós temos agora só 15 minutos e 6 horas a gente já tem que entrar na outra, que eu também tenho trabalho lá. Mas, de modo geral, eu queria só trazer a interface da qual nós estamos, acho que todos os trabalhos, né? A questão que eu trabalho bastante, que é da justiça social, né? A Fraser vai trazer isso, e o trabalho, principalmente da Natália, da Janaína, né? Eu senti bastante, assim, a necessidade de talvez caminhar um pouco para esse lado. Eu tenho agora uma dúvida, eu tinha várias dúvidas aqui, mas uma eu tenho, é que eu preciso fazer aqui. Essas servidoras públicas, elas são cargos comissionados ou elas passaram em concurso? Então, algumas foram comissionadas e outras foi em concurso, tá? A gente teve um tempo, eu não cheguei a conseguir falar, mas esse artigo ele foi baseado na minha pesquisa do TCC, né? Ela foi bem, é um tema muito extenso, é um tema muito denso, então a gente teve pouco tempo, mas então não tive como conseguir registrar. Mas sim, algumas são Isso. cargo comissionado e outras Eu são concursadas. Perfeito, Natália. Eu acho importante porque, né, quando vocês trazem a questão de desigualdade salarial,
Se tem a única área onde isso não acontece é na área pública. Então, não vai ter desigualdade, tá? Então, eu sou servidora pública, professora da USP, ganho o mesmo salário que um homem. Por quê? Porque o critério. Então, dentro da área pública, eu acho que é super importante o trabalho de vocês, precisa trazer isso, tá? Porque senão é o que a Fraser fala. A Fraser vai dizer que nós que somos do grupo minorizado, nós enfatizamos tanto as questões de que há racismo, há preconceito, há inferiorização, que chega um momento que a gente se torna, a nossa retórica não é mais ouvida. Então, o que me preocupou um pouco no texto é isso, né? Porque há um reforço em alguns segmentos que talvez não sejam, que podem ser, por exemplo, o fato da contratação, né? E aí, eu também, só como sugestão, eu senti muita falta do referencial metodológico trabalhado, né, autores de metodologia. E também, quando você traz em porcentagem, o seu trabalho é qualitativo, eu retiraria as porcentagens, elas descaracterizam suas mulheres. Trazer assim, que elas têm entre X idade e X anos, também eu não consegui entender quem são essas mulheres. Então, eu colocaria o nome fictício, tá? Da identidade. Eu preciso saber quem são, que idade tem, que cargo ocupa, se é comissionada. Daí, agora, uma relação entre comissionadas e não comissionadas e contratadas, porque eu fiquei extremamente curiosa, né? Em entender como assim, porque eu sou mulher e eu estou dentro do serviço público e eu sei como isso chega até mim. Então, eu fiquei com o teu texto, o texto de vocês, me deixou assim, muito desejosa de entender esse perfil, até para a gente pensar o lugar de fala delas, né? Trazer também a Djamila, talvez, né? Eu até anotei algumas autoras aqui para colocar, né? Porque daí você fica com a Davis e a Hooks, mas daí dá para tentar trazer um pouco mais, né, de criticismo. A própria Conceição, né, Evaristo Conceição, porque ela diz, eu gosto muito da fala dela, que ela fala, o importante não é chegar no primeiro lugar, mas é as portas que você abre depois que chega lá. Então, assim, tem muita coisa boa. E aí, Natália, né, e a Janaína, tal, só como uma contribuição, pensando que, de fato, tem uma essência e caracterizar isso dentro do setor público é extremamente relevante, né? A gente fica pensativo porque nós sabemos que há algumas equiparações, mas quando sou eu, mulher, negra, com deficiência, tal, como que isso se apresenta, né? Eu gostaria de falar mais, mas assim, de modo geral, foi o que eu senti assim para poder contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês. Mas assim, acho que esse olhar para a área pública, nós estamos fazendo trabalho agora, tentando olhar um pouco também o segmento público, é muito diferente. Então, eu sugiro que vocês explorem bastante isso, porque eu acho que dá para trabalhar aí, né, um artigo para uma revista bem bacana, evidenciando que, claro, a gente tem que movimentar espaços, né, movimentar, chegar a agendas com o governo, mas aí a gente vai encontrar uma dificuldade, que é o que eu já vou passar para o da Débora, que, assim, parabéns, inclusive, né, parabéns a vocês pelas temáticas, assim, super pertinentes. E, Débora, mande um abraço para Darcy, minha amiga do coração, tá bom? Tá bom. Diga que fiquei muito feliz de pegar o trabalho aqui de vocês. E aí, eu acho que o ponto, Débora, eu vi que tinha muita coisa. Eu vi pelo. Falei, gente, ela botou um parágrafo, um capítulo, né? Então, eu entendi aí, né, por ser uma dissertação, tem essa, né, tem bastante trabalho aí. E agora o ponto, e eu vou tentar contribuir com vocês pensando que você está em São Paulo e São Paulo está passando por um momento assim. Nós temos uma secretaria de pessoa com deficiência e eu, dentro da USP, estou enfrentando muita dificuldade. Inclusive, a gente está agora num mega desafio sobre essa questão das cotas das pessoas com deficiência, a reserva. Por quê? Porque o que está chegando? Estão chegando pedidos que muitas vezes não são de pessoas que têm alguma deficiência. E aí, o Estado não tem, o governo federal ainda está tentando trabalhar. Uma comissão específica, que chama a Comissão Biopsicossocial,
As federais, algumas têm, mas em São Paulo nós não temos, né? A gente está tentando, via USP, capacitar essa equipe. E aí o grande problema é o seguinte: como classificar se de fato e aí o TEA é o primeiro lugar. Então, vocês estão com uma temática que ou você conseguiu olhar para essas pessoas, e eu acho que agora, olhando lá as categorias, eu gostei muito das categorias, inclusive tem uma, né? Aí, Cíntia, você viu que tem uma de bem-estar, que vai falar um pouco do pertencimento que a gente está, né, olhando aí onde está o pertencimento. Será que o pertencimento ele é visto como bem-estar dentro das organizações? Como que está aparecendo isso? E aí a minha sugestão, inclusive tem uma lei que saiu, ó, para você ter uma ideia da novidade do seu tema, é, saiu uma agora saiu 2025 normal, né? Porque é tudo 2025. 8 de julho de 2025, que diz assim, ó, as instituições estaduais de educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso em curso de graduação, para ingresso de servidor, o que toca também uma questão, né, lá da Janaína e da Natália, mas daí é cota racial, né, que daí também tem outra discussão, e para pessoas com deficiência. O ponto é o que é deficiência, porque o TEA, nós tivemos há 2 semanas atrás um Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência. Você ficou sabendo? Ali na USP? Né? E aí eu conversei com a secretária do Ministério dos Direitos Humanos, e assim, o grande desafio que a gente está vendo é essa classificação, porque a autodeclaração, ela não está sendo justa. E aí entra, né? Porque a Fraser ela vai falar que dentro das ações, né? Das ações, dentro de um senso mínimo dessa justiça social, nós temos ações afirmativas que, ao ver dela, a gente já deveria ter ultrapassado, elas estão mais nos prejudicando do que nos ajudando, e eu acho que cai um pouco nisso que a gente está vendo. A própria situação, tem um lá que fala, mas eu sou autista? É? Mas eu sou. Então, olha só. E aí a gente está vendo todo mundo chegando. Então, tem um grupo que não quer falar, mas tem um grupo que quer falar. E tem uma vertente que diz: você não tem deficiência. E tem outra vertente que diz: olha, você tem uma condição específica. O que está na USP hoje é uma condição específica, Débora. Então, hoje nós não entendemos. E aí mobiliza professores em sala de aula, mobiliza redução de jornada de trabalho para cuidado, que é outra coisa que nós conseguimos implantar. Então, a gente tem hoje na USP uma que já é federal, mas não está no estado de São Paulo. Então, vocês entendem por que eu estou trazendo tudo isso? Para vocês verem que nós estamos num campo tão inicial de construção que está cada um criando algo de acordo com aquilo que vai sentindo, com as suas dores, e tudo isso que nós estamos falando é legítimo. A questão é que parece, a sensação que eu tenho, quando vem, né, o trabalho aí, a gente traz essa, né, é contratado, mas e a dificuldade que a Cíntia fala, a nossa aluna não conseguia, o pessoal fala assim, eu não vou dar entrevista não, porque eu entrei, mas eu não gosto de ir lá porque eu não estou incluído lá. E eu não posso falar mal da empresa porque eu preciso desse dinheiro. Gente, então a gente está num campo tão ainda, sabe, tão frágil, né, assim por dizer, que é difícil a gente falar que nós estamos avançando. Nos estudos de gênero, eu já sou cautelosa, sobre mulheres, que é o que eu trabalho mais, eu já sou cautelosa. Nessas questões que tocam pessoas com deficiência, onde confunde-se terapia com terapêutico. A pessoa quer redução de jornada porque ela vai para o Kumon ou porque ela vai fazer Pilates. Não, isso é terapêutico, não é terapia, não é fono, não é físio. Gente, então e eu tenho, né, uma sugestão sobre isso a partir do que a gente estuda, que nós começamos, a gestão da diversidade hoje, ela não tem uma teoria. A gente fala das vertentes dentro da gestão da diversidade, mas a gente ainda não conseguiu dizer o que é gestão da diversidade. Então, eu acho que nós começamos, e aí por isso que a Fraser eu chamo o tempo todo, porque ela vai falar exatamente isso. Soluções de reconhecimento.
Precisamos primeiro reconhecer a existência, entender, né, quais são dores de mulheres negras, mulheres, né, pardas, até essa discussão de autodeclaração, né, que não não converge ainda. Enfim, são muitas coisas, eu queria só trazer de forma muito rápida, mas para contribuir aí com vocês, para a gente pensar junto, porque nós estamos de mão dadas aqui pelos temas que estudamos, né? E é um guarda-chuva gigante de especificidades. Então, trazer esses olhares específicos, a minha sugestão, Débora, diante de todas essas narrativas, é que vocês tentem talvez aplicar com as dificuldades que empresas, né? Porque vocês têm isso agora. Eu acho que se você pegar essa lei e ver esse problemão que está dando no Estado, a partir dos relatos que tem, a gente consegue subsidiar um pouco ações. Do mesmo jeito na área pública com as mulheres negras, né? Então, a gente pensar como que isso reverbera e tentar, porque assim, a gente sabe que o preconceito existe e que tudo existe. Porém, né, a gente tem aí o grande desafio de como chegar nos lugares que vão de fato fazer algo, né? Acho que essa é a nossa missão como pesquisadores aqui, né? Chegar em lugares de fato que. Mas enfim, tem 3 minutos ainda, quem está pressionando nós aqui. Ah, não, é só para avaliar, tá certo. Gente, eu abro aí. Se alguém quiser fazer algum comentário. Janaína. Eu vou trazer uma questão muito rápida, que a gente não vai ter tanto tempo, mas eu acho que a Cíntia trouxe uma questão que eu acho que é parecida com o que a gente teve, né? Que é uma dificuldade de conseguir as respostas, né? Mesmo que seja, né, um formulário, o que não é exclusivamente uma condição de dificuldade de uma estratégia de pesquisa no mundo contemporâneo, né? Eu acho que esses temas, né, pelo menos estão trazendo nas pesquisas que eu tenho orientado nos últimos tempos, assim, uma grande dificuldade a gente obter respondentes, né? Então, acho que esse é um desafio acho que a gente tem, né? Quer dizer, como é que vai ouvir essas vozes, né? A Natália trouxe um ponto, né? Porque as pessoas nem se reconhecem como passando por aquela situação, mas tem ainda tabus, né, dentro dos ambientes organizacionais, né, que a gente disparou, por exemplo, né, o instrumento e teve pouco retorno. E a gente esperava ter um retorno altíssimo, e não teve, né? Tem uma resistência aí que eu acho que a gente ainda, né, tem alguma dificuldade para lidar e acho que ainda precisa ser discutido um pouco mais, né? Como chegar nesses dados, né? Como ter um volume de dado maior para não fragilizar tanto os trabalhos, né? Então, porque senão entra, acho que no ponto que você está se colocando, né, Eliane, que é, bom, mas vocês estão vendo, existe isso mesmo? Mas cadê os dados? Cadê o volume robusto de dados, né? Então, a gente sempre acaba esbarrando um pouco nessa crítica né, eu acho que esse é um ponto que eu tenho percebido nos estudos, né, em torno de algumas questões ligadas à diversidade, que essa dificuldade de ter devolutiva, a pessoa recebe o instrumento, não quer responder, resiste em responder, não se identifica, ou não assume essa identificação. Então, só para levantar uma questãozinha rápida. Isso, e é interessante porque nós fizemos uma pesquisa, Janaína, com a outra orientada minha, sobre lideranças e o feminismo. A gente conseguiu, elas responderam, mas quando perguntava, você é feminista? E a questão era sobre gênero. Nenhuma era. Então, eu acho, elas diziam, não somos, né? Então, também. E aí o ponto é, eu acho que nós temos, de um lado, pessoas que ainda não entenderam essa discussão e não querem, né? E fala de uma autovitimização, né? Bem assim, para ser bem pleonasmo mesmo, né? Então, e outras que pensam assim, eu já cansei. Já falei, eu acho que não ajuda, não melhora, ninguém vai fazer nada por mim, né? Porque e aí eu vou falar um pouquinho por mim que trabalho com isso. Gente, às vezes, porque você tá, olha, ocupando espaços e você tá vendo o machismo estrutural todo dia na tua cara. É cansativo, né? E olha, e a gente ainda está num extrato mulher, branca, alta escolaridade, cargo de gestão alto, mas parece que não tem, né? O fato de ser mulher. Eu vi uma CEO falando, eu não vou lembrar da empresa, que ela dizia assim: quando um homem erra, é mais um que errou.
quando a mulher erra, ela prejudica todas as outras, porque é exatamente isso, né? É um rótulo que carregamos. Se a gente é, nossa, você viu, mas depois que botou mulher aqui, agora a gente está numa discussão, passando aí por pessoas ocupando cargo. Então, Janaína, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tá vivendo uma situação de desalento e também de não reconhecimento, né? É dramático, mas não pode ser desesperançador, tá, gente? Nós podemos fazer um grupo de estudo depois, eu acho que precisamos disso. Vou acionar a Natália e Janaína, mande-me a Natália, Janaína, com a Darcy eu já tenho o WhatsApp, Débora. Vamos Por tentar fazer favor, eu vou ficar Com certeza. extremamente grata. Vamos tentar aí fazer um grupo para a gente fazer uma interlocução dessas nossas pesquisas, porque, gente, é bacana, ó, nós estamos falando de vários lugares aqui. Combinado? Nada. Obrigada, professora. Combinado, Maravilha. obrigada. Claro, Priscila. Todo mundo que está aqui pode entrar no grupo. Pega aqui, ó. Passa o contato aqui que a Vitória vai pegar. Põe aí a Vitória pega, que ela é a moderadora. Bem, pessoal, então avaliem, tá? Foi curto o tempo, mas acho que a gente vamos tentar ampliar isso aí e criar um grupão mesmo, grupo assim, dos que querem, porque às vezes a gente fica nos nossos grupos de pesquisa e a gente fica muito à luz dos nossos, né, dos nossos olhares. E aqui a gente viu a riqueza que tá, né? Eu trouxe muito da experiência de gestão, porque hoje eu estou numa função de gestão da USP. E a gente está vendo, e pública, né? Então a gente está vendo esses dilemas, né? E aí eu vi sobre as pessoas, o TEA, meu Deus, que conflito, o docente não reconhece, a estrutura não reconhece, eles estão aí, né? Então são coisas importantíssimas aí para a gente discutir. Eu queria agradecer muito, muito a presença, né? Incentivá-las a seguirem aí, né? A Débora, que já está também com trabalho aí agora já nas fases de publicação. Vai para o doutorado, Débora? Estou me preparando aqui ainda. É que Então foi tá bem bom. intenso, né? Que eu fui estudar o autismo, eu fui fazer uma pós disso, só de autismo, para entender melhor. Então foi muito intenso o trabalho. Mergulhou bastante, Então, né, Débora? Ó, agora precisamos de eu tô você estudando aí para as políticas públicas. eu tô estudando agora o modelo biopsicossocial para entender todos os detalhes da CIF, de como está Entre em fazendo, a contato implementação. comigo, que assim que a gente montar lá a equipe, nós Fechou. estamos tentando viabilizar. Aí Legal. você fica em contato. Fala para Darcy, tá? Combinado. Vou falar para ela, professora. Obrigada, Diretamente viu? da USP, ok? Combinado. Muito Ina, obrigada. Natália também e Priscila, ok? Cíntia, muito obrigada. A Priscila está na construção da dissertação. Você passou seu número aqui, né? A Vitória teve que sair porque ela está na outra lá, gente, que eu também sou. Agora a gente sai daqui e nós vamos falar de carreira. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada. Você anota... Ô, Cíntia, você pegou aqui, anota o dela que o e-mail passou, né? Tá bom. Depois eu vou pedir para a Cíntia é ótima nisso, tá, pessoal? Ela organiza o grupo e ela faz acontecer. A Cíntia faz acontecer. Cíntia e Vitória, tá bom? Um abraço, bom congresso, tá bom? Seguimos aí. Amanhã é presencial. Amanhã já tô lá em São Paulo e aí já é presencial, tá bom? Abração, Perfeito. parabéns. Natália que Obrigada, tá gente. Boa chegando Tchau, aí, ó. tarde. tchau, gente. Parabéns aí, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau, Gratidão. prazer. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Francisco. Tchau, gente. Tchau, Cíntia. Obrigada.